tomando aquele cafezinho para fazer o gatilho mental. É o seguinte, pessoal, todas as noites, das 8h15 às 8h30, então em 15 minutinhos, eu vou resumir um tema relacionado à medicina esportiva escolhidos por vocês. Oi, madrinha, boa noite. Tema de hoje vai ser enxaqueca e atividade física, o que é que vocês precisam entender, o que é que vocês precisam aprender. Amanhã, sobre leitura de rótulos, achei muito interessante também. Quarta-feira, carboidrato no intratreino, para quem? E na quinta, a Jéssica, frequência e importância dos exercícios aeróbicos. Muito legal, mais uma semana de muito conteúdo, de muito aprendizado, com uma novidade aqui hoje, viu? Meu editor está aqui na frente, ó. Então, para quem está acompanhando os vídeos lá do canal do YouTube, tá certo? São bem educativos, bem editados ali por aqui pelo Felipe. Depois eu vou marcar o Instagram dele aqui também, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dele. E é o seguinte, uma oportunidade, tá? Para quem está aqui presente, para compartilhar com quem vocês acham que vão se beneficiar aí com os temas, tá certo? Sem mais delongas, sem mais demora. Peraí, deixa eu só abrir um parênteses mais um aqui. Olá, Maria, boa noite, seja bem-vinda. Pô, pessoal, acalanta o coração quando eu abro a live e eu vejo a presença recorrente aqui de cada um de vocês, tá certo? Da mesma forma que eu tô doando um tempo aqui, eu fico muito grato por vocês estarem doando o tempo para me escutar, tá certo? Então, vou valorizar tanto o tempo de vocês quanto o meu. Vamos nessa. 1, 2, 3, valendo. Então, enxaqueca e atividade física. O que é que a gente precisa saber? O que é que a gente precisa aprender? Peraí, viu? Mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver a Adriana. A Jéssica já entrou. A Adriana tá por aqui. Cadê a Jéssica, sua mãe? Só mais 30 segundinhos só pra gente começar a interagir. André, José, o Breno, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Gostaria de você todos os dias, mas meu bebê não deixa. Muito legal esse seu comentário. Inclusive, esse é um dos motivos que eu estou fazendo aqui com o Felipe aqui hoje. E a gente vai deixar as lives salvas lá no canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrita, não esquece, faz a inscrição, curta lá os vídeos e assim, vou deixar essa oportunidade aqui para vocês, tá certo? Obrigado pela sua presença e pelo seu comentário. Então vamos nessa, sem mais delongas, tá? 4 minutinhos já que eu tô aqui. Enxaqueca e atividade física. O que é que vocês precisam saber? O que é que vocês precisam aprender? Chama, vem logo, Adriana. Chega aí. Adriana, pessoal, foi a pessoa que solicitou o tema, então tô só aguardando para ver se ela entra. Mas já vou começar, tá? Primeira parte, definição. E eu acho que enxaqueca a gente pode usar como um grande gancho para aprender um processo de dor, tá certo? Enxaqueca, ela tá entre o grupo de uma coisa que a gente chama de cefaleias primárias. E aí, gente, por que é que a gente sente dor de cabeça? Se você não tem um tumor, se você não tem uma massa aqui que está comprimindo o seu cérebro, tá certo? Você faz lá um exame de imagem e não tem nada. Então, esse é um dos motivos que a gente pode pegar esse gancho da enxaqueca para entender por que o seu joelho dói, por que a sua coluna dói, e não necessariamente você vai ter um exame que vai mostrar a causa real dessa dor. Só que com grande parênteses. A enxaqueca, né, é uma dor de cabeça com algo a mais, com sintomas neurológicos associados. E essa dor, essa enxaqueca, ela está no grupo de dor crônica. Dor crônica aí que acompanha vocês pelo menos por mais de 12 semanas de vida, né? A Jéssica, a Adriana fizeram os comentários que sofrem com com essa patologia e o impacto que isso causa, né, em funcionalidade, no dia a dia, o incômodo de sentir a dor, né? E existem 4 grupos básicos de dor crônica. Você tem a dor nociceptiva, que é o padrão dessa dor de joelho, dessa dor de coluna. Você tem a dor tipo neuropática, você tem essa dor tipo nociplástica, que é da enxaqueca, e uma dor mista. Não vou entrar aqui em mais ajustes, em mais detalhes, mas eu peguei essa base para ensinar a vocês que não necessariamente porque você sente uma dor que você vai ter uma lesão, uma causa estrutural. E a enxaqueca, né, existem componentes aí de vasos, componentes de nervos que justificam os gatilhos
que podem gerar a sintomatologia. Mas vamos lá, Danilo, eu queria associar a enxaqueca com exercício físico. Então, assim, já fiz a definição, classificação, vamos entender agora sobre a atividade, tá certo? Quanto, qual e como vocês vão fazer o exercício físico. Vamos nessa? Quanto? Não vamos esquecer que você que sofre dessa patologia, você que tem enxaqueca, você é um ser humano. E como todo ser humano, você se beneficia fazendo exercício físico de uma maneira regular. E aí vamos nessa. Quanto? 150 minutos por semana de uma atividade aeróbica moderada ou 75 minutos de uma atividade intensa, aeróbica. Isso intercalado com 2 vezes de uma sessão de exercício físico de resistência, de musculação. Danilo, por que você fica olhando para baixo? Galera, para quem está aqui agora, eu sempre gosto de pegar meu caderninho e fazer uns gatilhos mentais, que isso tudo ajuda a destravar os pensamentos, destravar aquilo que eu já estava pensando. Olha lá, Adriana, chegou por aqui agora. Você não perdeu muita coisa não, mas aí aproveita com a Jéssica e vai perguntando o que eu já adiantei aqui, tá certo? Eu estou na base do quanto, qual e como fazer o exercício para quem sofre dessa patologia da enxaqueca, tá? Danilo, como é que eu sei o que é uma atividade aeróbica moderada? Vamos nessa. Vamos pegar a sua frequência cardíaca e diminuir da sua idade. Esse número, você vai chegar bem assim. Vamos fazer comigo, tá? Frequência cardíaca de 220 menos minha idade, 32. Então, isso aqui vai dar 188, tá certo? Esse 188 vai ser um grosso para todo mundo de uns 100% da minha frequência cardíaca máxima, tá certo? E aí vocês vão pegando suas idades, vão fazendo esse número para a gente achar esse quanto de exercício moderado e intenso que vai ser para cada um. Uma atividade moderada, eu vou multiplicar esse 88 entre 67% e 74%. Aí, galera, de cabeça eu não vou conseguir fazer não. Então, deixa eu abrir aqui no meu notebook rapidinho, calculadora. Eu vou pegar 0,67 e vou multiplicar por 188. Vai chegar a uma frequência de 125. E se eu multiplicar por 74, que é aquela outra zona, eu vou pegar 188 vezes 0,74, que é igual a 139. Então, isso aqui, para mim, um exercício moderado é um exercício que me faça atingir uma frequência cardíaca entre 125 batimentos e 139 batimentos. Obviamente, existem alguns detalhes, algumas peculiaridades que podem colocar para mais ou para menos, mas basicamente é isso. Então, é 150 minutos de exercício que me façam chegar a uma frequência de 125 batimentos a 139 batimentos. Beleza? Pegaram esse número? Vamos lá. Caderninho e caneta, que aqui sempre tem coisa boa para vocês. Atividade intensa, então vai ser entre 75% e 95%. Então, a mesma coisa. Eu vou pegar esse 188 e vou multiplicar por 0,75, né? Muito próximo do 0,74 ali, que vai ser de 141 até 188 vezes 0,95. Então, eu vou ficar entre 141 e 178 batimentos. Danilo, beleza, mas como é que dentro do meu treino eu vou analisar a minha frequência cardíaca se eu não tenho um frequencímetro? Então, a gente parte para uma segunda opção. Sempre tem um plano B na vida. Escala de esforço de Borg. E aí, para quem ainda não sabe, aproveitem, se inscreve lá no canal do YouTube que tem um vídeo específico para como calcular, como achar a intensidade do exercício. E aí tem essa escalinha lá. Nessa escala, vocês vão aprender que vai ficar entre uma zona de 12 e 14. O que é isso, Danilo? Tem uma correlação clínica com a frequência cardíaca, ou seja, entre 120 e 140 batimentos.
entre 12 e 14 dessa escala de percepção subjetiva de esforço. Então, cada pessoa vai ter individualmente essa pontuação. Então, com conta ou sem conta, entre 120 batimentos e 140 batimentos, 150 minutos de atividade moderada por semana, está mais do que bem recomendado para você que quer ser fisicamente ativo, fisicamente ativa, tendo essa patologia da enxaqueca, tá? O segundo ponto, eu quero fazer musculação, Danilo. Quanto de que é de moderado, quanto é de intenso para essa musculação? Então vamos nessa. Existe uma coisa que a gente chama de repetição máxima. Vamos lá, você consegue fazer uma série de agachamento com 100 kg nas costas. Você faz uma, você não consegue executar duas. Então, seu RM, sua repetição máxima de agachamento é igual a 100 kg. A gente pega para entrar em uma zona moderada de 60% a 70% dessa RM. Então, de 60 a 70 quilos seria uma execução, uma forma contínua da gente ter essa sobrecarga em relação ao exercício físico de resistência, tá? Deixa eu abrir um parênteses para perguntar aqui para vocês. Estão entendendo como é que está o processo? Pegaram a ideia de como calcula a intensidade do exercício moderado, do exercício aeróbico, a intensidade do exercício resistido? Joga aqui nos comentários. Vamos nessa. Diz aí. Se eu disser um sim, eu já continuo. Enquanto isso, eu vou ficar esperando e aproveito e tomo meu cafezinho. Bora nessa. E aí a gente parte. Boa! Maravilha, Jéssica. Então, tem alguém me escutando aqui nesse negócio. Uma coisa que os estudos mostram. Pessoas que são fisicamente ativas têm menos crises enxaquecosas. Por que isso acontece? Vamos lá. A gente não entende muito bem a patologia da enxaqueca, mas existe uma relação entre vasos e nervos. E existe uma coisinha que dilata mais os vasos que a gente chama de interleucinas, fatores inflamatórios crônicos. E o exercício físico, ele reduz a concentração desses fatores inflamatórios crônicos. Mas, Danilo, eu já ouvi pessoas que têm enxaqueca quando fazem exercício. Beleza. Até 1/3 das pessoas com diagnóstico de enxaqueca podem ter o exercício físico como gatilho. Outras opções, né? Jejum, o estado de hidratação, uma exposição à luz, à temperatura mais elevada. Em mulheres, o ciclo menstrual é um grande gatilho para você ter a base da enxaqueca, porque a menstruação é um pico inflamatório no corpo feminino, né? Então, isso tem muita relação. Exatamente, Fabiana, mas aí você vai fazer parte dos 2/3 que se beneficiam. O que é que a gente tem que entender? Mesmo você que possa ter algum gatilho, né, desencadeado pela prática do exercício, a gente não vai contraindicar. Então, se você tem essa percepção de que o exercício faz o gatilho, o que você vai fazer? Você vai evitar o exercício sempre? Você vai tentar mais leve? Vai começar mais leve e ir progredindo? Então, vamos nessa para você que sofre da patologia enxaqueca, que quer ser fisicamente ativo, que quer ser fisicamente ativa, mas que mesmo assim pode ter os gatilhos desencadeados pelo exercício. Então vamos nessa. Primeiro passo, evitar outros fatores desencadeantes. Se a gente já tem um que pode ser gatilho, eu não vou juntar coisas, ou seja, treinar em jejum, treinar com baixa hidratação, fazer esforço em temperaturas mais elevadas, tá certo? Você teve uma noite de sono um pouco menor em relação ao volume de sono que você está adaptado, que você está adaptada. Então a gente evita mais esse estresse metabólico, tá certo? Então vamos tudo no passo a passo. E aí, a base, você vai iniciar, você vai fazer o exercício. Você vai fazer um processo de aquecimento um pouco mais lento ali, 5 a 10 minutos. Você notou um bom comportamento da sua frequência cardíaca, um bom comportamento, né, do seu controle de dor? Vamos progredindo e a gente vai incrementando em relação à percepção desse esforço. Finaliza o seu treino e controla
essa patologia, essa doença. Beleza, pessoal? Ó, cara, certinho. 15 minutinhos aqui de bate-papo, de conteúdo interativo para vocês, com hoje tendo essa grande novidade, tá certo? Para você que ficou aqui até agora, que você curtiu e aí você acha, nossa, eu cheguei do meio pro final, perdi a live. Vamos nessa, pessoal. O editor tá aqui, ó. O cara tá aqui atrás, ele tá gravando, tá pegando toda essa base. Eu vou lançar essa live lá no canal do YouTube, vou falar aqui para a câmera agora do YouTube. Então você que está chegando aqui no YouTube agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esquece de deixar sua inscrição, de deixar o like. Se ainda ficou com alguma dúvida, algum questionamento, joga os comentários aqui e compartilha. Compartilha com quem você acha que vai se beneficiar com essas informações. Vamos pro próximo.